Estamos aqui com o SBY232, vamos fazer a parametrização dele. Lembrando que é uma parametrização bem semelhante para os outros sensores da linha. Para que a gente consiga fazer a parametrização desse dispositivo, nós temos 3 botões, então esses 2 botões para cima e para baixo a gente vai usar para navegar no menu, e esse outro botão a gente utiliza para entrar no menu e para selecionar o Enter. Então a gente pode selecionar uma vez e a gente conseguiu entrar no menu. Primeiro parâmetro, a gente tem o SP1, que seria referente ao starter point. Então, por exemplo, nesse caso, ele está em 3 litros por minuto, que seria o maior valor, a gente pode aumentar ele um pouco mais. Se eu for apertando assim, ele vai de 5 em 5, mas eu posso segurar para ele mais rápido, até chegar em 4, por exemplo. Aí eu consigo ver que o valor foi salvo. O RP1 seria referente ao reset point, ou seja, o valor menor referente à sua saída digital. Então, esses dois parâmetros, tanto o SP1 quanto o RP1, são referentes à saída digital. E nesse caso, eu posso aumentar ele ou baixar. Eu vou baixar ele um pouco, da mesma forma que a gente fez anteriormente, e aqui eu posso conferir se o valor foi salvo. Nós temos também, nesse caso, o EF. O EF seria o menu estendido do sensor. Se a gente der um Enter aqui, a gente consegue acessar outras funções. RS seria referente ao reset da unidade, então a gente consegue fazer o reset nesse parâmetro. Config seria referente à configuração das saídas. Então, por exemplo, se eu acessar Alt 1, eu vou ver que ela está em HNO, que seria função de esterese normalmente aberta. Mas eu posso alterar essa saída para esterese normalmente fechada, que seria o HNC, função janela normalmente aberta, FNO, e função janela normalmente fechada. A gente também tem a opção de trabalhar com frequência. Nesse caso, eu vou deixar ela em HNO mesmo. Alt 2, eu consigo fazer essa configuração também. A gente tem a opção de trabalhar com a saída analógica de 4 a 20 mA e as outras funções da saída digital também, que seriam HNO, HNC, FNO, FNC. UNI seria referente à unidade. Esse dispositivo permite que a gente trabalhe com litros por minuto ou metros cúbicos por hora. Posso deixar ela em litros por minuto. Essa função PN seria referente à alteração de PNP e NPN. Eu posso deixá-la em PNP. DAP seria referente ao amortecimento da saída digital. E DAA seria referente ao amortecimento da saída analógica. MEDLI seria referente ao meio que a unidade está instalada. Então, por exemplo, eu tenho a opção de H2O, né, que seria para trabalhar em água, óleo e óleo 2. É importante que você confira no datasheet do dispositivo e no manual se a sua unidade suporta esse tipo de operação e como fazer diferenciação para óleo 1 e óleo 2, por exemplo. Dependendo da viscosidade, a gente tem um modo de operação diferente. FOU 1 e FOU 2 são referentes ao comportamento dessas saídas no momento de uma falha. Então, você consegue fazer essa programação por aqui. Cell 1 seria referente ao parâmetro que eu quero que esteja relacionado à minha saída 1. Então, eu posso querer que na minha saída 1 ela esteja relacionada ao fluxo ou à temperatura, porque esse sensor também faz uma medição de temperatura. Eu posso deixar a minha saída 1 relacionada ao fluxo. E eu também tenho esse mesmo parâmetro para a saída 2. Se eu quisesse, por exemplo, monitorar a temperatura na saída 2, eu consigo colocar aqui temperatura. O parâmetro main seria referente à memória do dispositivo. Então, a gente consegue acessar, por exemplo, o LOT, que seria o menor valor de temperatura que o dispositivo já esteve submetido, nesse caso 27 graus. O HIT, que seria o maior valor de temperatura no qual o dispositivo esteve submetido, nesse caso 33 graus. E o CELD, o valor que está disponível na tela. Então, por exemplo, o valor que está disponível no display nesse momento é referente ao fluxo. Mas eu posso alterar, por exemplo, para temperatura, para que no meu display esteja sendo exibido o valor de temperatura. DIS seria um parâmetro que a gente tem algumas opções, no caso D1, D2 e D3, onde você consegue fazer alteração de alguns parâmetros do display, como por exemplo girar 180 graus ou desligar. Color seria referente à cor do display, então a gente consegue fazer a mudança da coloração que está sendo exibida.